Ministério da Cultura apresenta a Mostra Arte.on. Hoje conversando com Marcelo Reis, proponente do projeto Negreiros, um pensamento afro-atlântico. A Mostra Arte.on é viabilizada por meio de Lei de Incentivo à Cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe. O patrocínio é da Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro e também AgroSul Catarinense, Vianmac e Dicomp. A realização é da Benest Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou a Betina, uma das produtoras do festival, e aqui estou com o Marcelo. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você, Marcelo. Então, Marcelo, essa nossa conversa aqui é para a gente conhecer um pouquinho mais dos artistas, das obras que foram selecionadas no festival. Então, eu acho que você pode começar um pouquinho falando sobre você, sobre a sua trajetória, um pouquinho das suas motivações e criações. Acho que caiu de volta. Vamos convidá-lo novamente. Oi? Oi, Betina, acho que Marcelo. caiu aí o meu sinal. Voltou, Isso, tá? Agora tá ok, né? isso, agora tá bem. Então, a gente estava falando aqui que essa conversa é um pouquinho para a gente se conhecer melhor, conhecer os artistas. Então, acho que você pode falar um pouco de você, da sua trajetória, o que você tem feito. Certo, perfeito. Obrigado pelo convite. Foi um prazer para mim participar dessa seleção. E é a primeira vez que eu participo como selecionado, como prêmio, de uma produção onde eu transfiro a minha fotografia, né, a minha imagem fixa para essa ideia de movimento, Uhum. que é o audiovisual, o cinema, que é parte da mesma conjuntura visual, né, da mesma fotografia. Então, eu sou de Salvador, e sendo de Salvador, eu pesquiso muito sobre essa construção da nossa identidade, né, brasileira, que surge a partir da Bahia. Então, Salvador é uma cidade muito potente, né, nessa questão que diz respeito a quem somos, de onde viemos, e nada melhor do que a fotografia, a literatura, o cinema, né, para ajudar a gente a compreender um pouco dessa complexidade, porque o povo brasileiro ele é fruto dessa miscigenação que é bastante complexa, só em pensar de onde foi que surgiu, né, os povos que originou a gente. Você tem toda aí uma complexidade de culturas, de personalidades, de histórias, de sofrimento que fez que se transformou no que somos hoje, né? Um povo realmente quase que único, né? Quase que único no mundo. Então, dentro dessa perspectiva, como fotógrafo, eu desenvolvo um pouco dessa narrativa visual que tenta explicar via fotografia essa nossa identidade. Eu tenho um mestrado em educação, que também lida com fotografia. Em Salvador, eu tenho um espaço de educação em fotografia, que é o Instituto Casa da Fotografia. Sou curador também. Em 2023, eu fui premiado pela Funarte com uma exposição sobre esse grande panorama, né, da fotografia da Bahia. E neste ano passado, ainda em 2024, eu fui premiado também pela Funarte com o prêmio Marco Ferrez. Aí já dessa vez com a pesquisa sobre um grupo muito determinante para a nossa fotografia aqui na Bahia, que foi o Foto Bahia. Então aí a gente tem assim um pequeno panorama, né? Acho que dá para a Uhum. gente situar um pouquinho. E tudo isso converge para o meu trabalho fotográfico, né? Que Uhum. é sobre sobre essa tentativa de constituir uma ideia sobre o que é Bahia, né? Ou seja, Sim. Salvador, sobretudo, mas Bahia, de certa forma, sim. Que legal, que bom. Então, fala um pouquinho mais sobre o vídeo selecionado em si, né? Que é Negreiros, um pensamento afro-atlântico. A gente vê toda essa identidade, né? Tudo isso que você está falando nele, mas especificamente dele, o que você pode falar para a gente? Quando que ele foi criado, como que ele foi, como que foi a criação dele, as suas motivações? Então, no ano passado, 2024, o poeta Castro Alves ele fez 172 anos de nascimento, talvez 173,
agora me fugiu Uhum. essa precisão do ano. E daí, então, nós tínhamos sido convidados para propor, ainda baseado na fotografia, né? Depois se transforma no vídeo, de uma narrativa que pudesse apresentar um pouco dessa ideia da relevância e da importância do Castro Alves, do poeta Castro Alves, para a nossa cultura, né? Que é indiscutível, determinante. Então, me veio a ideia de criar esse argumento, né, a partir desse pequeno filme, desse audiovisual, que era tentar traduzir uma espécie do imaginário, né, ou seja, do pensamento, né, dessa antologia de pensamento dos escravizados que embarcaram, né, naqueles navios, né, nos negreiros, o navio negreiro que trouxe essa quantidade gigantesca desses homens negros que deságua na gente, né? Então, por um lado, você tem, ao embarcar, uma ideia que é tudo imaginário, que eles faziam do que seria o Brasil, né? Assim, para onde é que eles estavam indo e o que é que eles iriam encontrar lá. Uhum. Então, de um lado, você tem essa parte desse imaginário. E do outro lado, eles traziam o imaginário da sua própria vida. Então, por isso que você percebe no filme que você tem sempre o díptico, né? Ou seja, imagem assim que vem de África e imagem que encontra o Brasil. Naturalmente que essas duas fotografias são produzidas em Salvador, mas Salvador é muito isso, né? Imagina, as pessoas que conhecem Salvador têm essa sensação, né? E Salvador é uma das cidades mais negras do Brasil e talvez fora da própria África. Então a gente carrega muito nitidamente para quem é atento e busca essa percepção. Então essa narrativa, né, fílmica, esse argumento tenta trazer um pouco desse movimento, né, que era embalado pela própria viagem. Uhum. E aí a gente tem o terceiro elemento, que é o som, né? Para se constituir como a estrutura fílmica do cinema e do audiovisual, que é aquele som do mar, né? Que é captado aqui em Salvador, naturalmente, mas que representa aquela angústia, né? Uhum. Porque a gente, ao estar diante do mar, da exuberância, né? Ontem foi o dia de Iemanjá no mundo todo, especialmente aqui em Salvador. Então, o mar é esse local que acalma, que traz essa energia, essa vibração. Mas pense aí aqueles homens e mulheres, talvez crianças também, presos naquele navio. O som do mar era um terror, né? Uhum. Talvez fosse a própria sensação da morte. Então, no filme, no meu argumento, esse som que acompanha é para reproduzir de forma imaginária assim, um pouco dessa sensação de ter, ao mesmo tempo, aquilo que deveria ser um conforto, né, um alento, aquela onda batendo e aquele som do mar, que quando a gente atravessa de ferro e pega um barco, um navio, a gente tem isso, né? Uhum. Mas para ele não, aquilo era uma coisa, eu penso, né, a gente historicamente sabe disso, era muito tenebroso, porque, ao mesmo tempo, quando seus companheiros de viagem iam morrendo, aqueles homens negros também, mulheres, eles eram jogados no mar ali como quase nada, né? Como se foram trazidos também. Então, esse filme, em homenagem ao livro, né, de Castro Alves, ele tenta, de forma simbólica e representando essa memória, né, do nosso povo, o povo brasileiro, essa ideia, né, esse imaginário. É uma ficção imaginária, né? Que traduz um pouco dessas imagens que estavam na cabeça daquela população, né, encarcerada ali naquele grande navio. E me parece, talvez eu tenha conseguido, representar um pouco dessas sensações, né, do que eles traziam de lembrança, né, de seus estados, de seu interfone. Vai incomodar? Eu estou sozinho em casa, aqui, o interfone tocando, está incomodando, né? Tô escutando, mas a gente pode esperar passar. Dá para ir, né? Tudo bem. Então, assim, o que é que o filme tenta mostrar isso, assim, o que eles traziam, né? Porque, no final das contas, o que nos constituiu
foi essa cultura dele. E a cultura, em base, ela está no pensamento, né? Ou seja, a base da nossa cultura, a base dos Sim. nossos costumes, a base da nossa própria história, enquanto pessoa, enquanto homem histórico, surge no pensamento, né? Sim. É guardado no pensamento. Então, e aí eles trazem isso e quando chegam no Brasil, na Bahia principalmente, eles reconstroem aquilo que eles trouxeram na sua memória. E aí então surge o Brasil, né? É um pouco Sim. isso aí. Não, dá muito para ver isso no filme, assim, Sim. essa imagem, essa sensação. Eu achei bem curioso e você confirmou aqui com a questão do som junto, né? Porque Sim. normalmente o mar traz uma tranquilidade, uma calmaria, mas ali dentro, com aquelas imagens, com aquele contexto, ele traz essa sensação angustiante, apavorante ali, Exatamente. fica uma coisa constante, assim, que vai dando uma angústia, que vai passando mesmo essa ideia de como foi horrível aquele tempo, né? Como Sim, foi uma experiência assustadora e aterrorizante para eles, né? interminável, né? Porque para muitos terminou ali, né? E para outros era uma viagem. Imagine, a gente viaja hoje com toda a tecnologia de navio, de barco, enfim, e as viagens são longas. Imagine naquela época, né? Aqueles Sim. navios pesados sendo levados quase que só pelo vento, né? E pela força daqueles homens também. Então era uma viagem interminável e quando terminou, né? Foi assim, talvez não, certamente, sim, pior do que a própria viagem, né? Que foi todo o período em que essa população escravizada muito nos ajudaram a construir quem somos hoje, né? Então devemos muito Com isso a certeza. esses milhares de homens e mulheres que passaram por tudo isso. Então o filme é isso, essa homenagem, essa tentativa de ter isso sempre vivo, né, na Vivo. nossa consciência, na nossa memória. E hoje a arte serve para, aí sim a arte serve para, assim como o mar, né, serve para acalmar, para transformar, né, transmutar e criar esses novos movimentos. Mas para questionar também, né? Para Sim, deixar vivo todas principalmente. essas questões Perfeito. também. Muito Sim. bonito, muito bonito. Que Obrigado. bom, Marcelo, que bom. Então, a gente já está chegando no nosso fim da nossa conversa. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, então, eu dizer que eu realmente fiquei muito contente com a seleção, né? A gente sabe que hoje, dada ao nosso manancial de artistas brasileiro, e que então é sempre bacana quando a gente pode participar de um concurso assim e ter o resultado. Espero que quem assiste o filme consiga gostar, né? E Sim. ficamos à disposição. Ops. Tudo É bem, isso então. mesmo. Então tá bom, lembrando só que o vídeo que a gente conversou hoje vai ser exibido amanhã, a partir das 7h30, no canal da Benish Produções Culturais no YouTube, e também fica lá para quem quiser assistir nos próximos dias e horários, né? Todas as nossas exibições estão acontecendo terças, quintas e sábados, e essas nossas conversas, segundas, quartas e sextas aqui no Instagram, mas também vão ficar salvas lá no YouTube. Que E aos ótimo. domingos a gente tem uma exibição de parte desse acervo da mostra com acessibilidade, tradução para Libras e audiodescrição. Então é Ótimo. isso. Muito obrigada, Marcelo. E a gente, Obrigado. para quem está Eu que acompanhando aí agradeço. também, tchau, tchau. Tchau. Um abração, então. Tchau.